você vê, por exemplo, na Lei Uniforme de Genebra, o decreto que trata da nota promissória e da letra de câmbio. Portanto, a lei especial é assim que trata este assunto. O endossante responde pelo pagamento. No entanto, muita atenção. Atenção por quê, Alexandre? Pelo seguinte motivo. Pode ser que o examinador na tua prova pergunte assim, olha, de acordo com o Código Civil, aí a história vai mudar. A resposta vai mudar. Por quê? Porque o Código Civil tem um artigo, é o artigo 914, quem está nos acompanhando aí já, até mesmo com a legislação, se quiser anotar, artigo 914 do Código Civil, dispõe o quê, pessoal? Dispõe que o endossante, ele não responde pelo pagamento do título. Puxa, mas e agora? O Código Civil diz que não responde e a lei especial diz que responde. Jaluca, qual que eu aplico? O Código Civil ou a lei especial? Sem maiores problemas, porque o próprio Código Civil tratou do assunto. O artigo 903 do Código Civil, vou repetir, o 903 do Código Civil, o que ele estabelece lá, pessoal? Estabelece que, no tocante aos títulos de crédito, eu devo aplicar a lei especial. Eu só aplico as regras do capítulo de títulos de crédito lá do Código Civil quando a lei especial não tratar do assunto. Então, se a lei especial não trata do assunto, aí sim que eu vou aplicar o Código Civil. Mas, pessoal, se a lei especial está tratando do assunto, então é a lei especial que nós vamos aplicar. Tudo bem? Então, essas são as regras relacionadas aí aos efeitos de um endosso. Quero também dizer o seguinte, pessoal, que nós temos um outro tipo de endosso. Esse é o chamado endosso próprio, né? O endosso mais conhecido por todos nós, o endosso próprio. Mas nós temos também um outro tipo de endosso, que é o endosso impróprio. O endosso impróprio é aquele endosso em que não ocorre a transferência da titularidade do crédito, diferente do endosso próprio, do endosso que a gente está acostumado a verificar no nosso dia a dia. O endosso impróprio é diferente, ele não tem a transferência da titularidade do crédito. Então, essas são as observações que eu quero fazer com vocês a respeito desse instituto muito famoso chamado de endosso. Agora, meus amigos e minhas amigas, vamos falar a respeito do chamado e tão famoso também aval. O que é o aval, Alexandre? O que vem a ser esse famoso ato cambial chamado de aval? Enquanto que o endosso tem a grande característica da transferência, o aval tem a grande característica da garantia. O aval, por meio do aval, o avalista passa a ser o garantidor de uma obrigação de um título de crédito. Ele garante o pagamento de um título de crédito. Então, prestem atenção. Nós temos duas figuras no aval. Nós temos o chamado avalista e nós temos a figura do avalizado. O avalista é o garantidor e o avalizado é o garantido. Então, vamos imaginar o seguinte, pessoal, que eu recebo um cheque de alguém e vou transferir esse cheque a você. Aí você chega e diz assim, olha, Alexandre, eu não confio no seu patrimônio, o cheque é de valor muito alto, o cheque é de R$500 mil, você não tem, acho que todo esse patrimônio, aquele que emitiu o título também não tem, então eu quero alguma garantia que vai haver a satisfação deste crédito, que haverá o pagamento deste crédito. Portanto, você solicita uma garantia. E como que eu vou dar uma garantia em um título de crédito? Por meio do aval. Então, eu procuro alguém que tem um patrimônio, está disposto a prestar essa garantia, e esse alguém vai então dar o aval. Será o avalista e eu serei o avalizado. Agora, é importante que você saiba como se faz para dar aval. Gianluca, como é que eu faço para dar um aval em um título de crédito? Olha, fica fácil
se você lembrar do endosso. Então, uma técnica para você aí, ó, para você nunca mais esquecer. Se você lembrar do endosso, o aval é moleza. Por quê? Como que é o endosso mesmo? O endosso ele pode ser dado no verso e para isso uma simples assinatura, ou então ele pode ser dado no anverso e eu preciso de uma assinatura e de uma expressão identificadora. Tudo bem até aqui? Tranquilo. E o aval, Alexandre? O aval é justamente o contrário. Vamos inverter as bolas? Olha lá, agora é o aval, tá bom? O que precisa para dar aval? O aval também pode ser dado no verso e também pode ser dado no anverso. Mas no verso eu preciso algo mais do que uma simples assinatura. Afinal de contas, pessoal, a simples assinatura no verso já é endosso. Então eu preciso de uma assinatura e de uma expressão identificadora. Uma expressão que demonstre que aquele ato é um ato de aval. Me dá exemplo. Vamos lá. Coloquem assim, ó. Avalizo a, por aval a, são expressões que demonstram que a sua intenção, que o seu objetivo, o seu escopo é garantir o título, é dar aval. Então, quando você coloca uma assinatura e essa expressão identificadora, esse aval também pode ser dado no verso de um título. Mas, geralmente, o aval é dado no anverso, isto é, na frente do título. Mas, para isso, o que nós precisamos? Nada mais do que uma simples assinatura. Então, olha que interessante. A simples assinatura no verso é endosso, mas a simples assinatura no anverso do título, na frente do título, configura o famoso aval. Tudo bem? Alexandre, diz uma coisa para mim. O aval, assim como o endosso, também pode ser em preto e também pode ser em branco? Pode. O aval pode ser em preto, o aval pode ser em branco, assim como o endosso. E detalhe, o raciocínio é o mesmo. Isto mesmo, é o mesmo raciocínio. Como assim? Olha lá. Quando que eu tenho um aval em preto? O aval em preto é aquele aval em que o avalizado está identificado. Eu vou dar aval e vou dizer, olha, estou garantindo fulano, estou garantindo o Adriano, estou garantindo a Fernanda. Então, nesse caso, eu estou identificando quem é o avalizado. Então, nesse caso, o aval é um aval em preto. Agora, quando você simplesmente assina no anverso do título, ou você dá uma simples assinatura, isso é o chamado aval em branco, porque você não identificou o avalizado. Você não disse quem é que você está garantindo. Então, estamos diante de um aval em branco. Só que, neste momento, quando nós estamos tratando do aval em branco, surge uma questão importantíssima. Questão, inclusive, que cai com frequência em concurso e caiu na última prova da OAB. O que o examinador perguntou? Perguntou o seguinte: se alguém vem e comparece em um título de crédito, dando aval, garantindo o pagamento do título, no entanto, ele não identifica o avalizado, portanto, nós temos aqui um caso de aval em branco. No caso do aval em branco, quem é que o avalista está garantindo, hein, pessoal? Será que o avalista está garantindo todos os devedores e codevedores do título? Será que o avalista está garantindo apenas algumas pessoas do título? E aí? Quem é que o avalista está garantindo no caso como esse, do aval em branco? E qual que é a resposta da lei para esse caso? A lei diz que nesse caso, no aval em branco, o avalizado, o garantido, é o emitente do título, aquele que criou, que deu origem à emissão do título de crédito. Então, no aval em branco,
o avalizado,